Bom dia, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. É uma alegria ter você comigo nesta manhã, acompanhando esse Alvorada no Altar. Um tempo em que nós separamos para refletirmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você, onde você estiver agora, a fechar os seus olhos e a buscar a face do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, nos colocamos em oração e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um desses que estão me acompanhando neste vídeo. Que a Tua palavra faça toda a diferença, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, sempre trazemos uma nova palavra para refletirmos em todos os alvoradas no altar. E a palavra de hoje é a palavra agradar. Agradar as pessoas pode ser uma característica particularmente viciante e escravizante. E vivemos num mundo como nunca antes, num mundo que gosta dos likes, que gosta das curtidas, que vive nas redes sociais. Sempre vivemos tentando agradar os outros. E eu quero dizer uma frase para você já no início. Ou você vai viver a sua vida se esforçando para agradar as pessoas, ou você vai viver a sua vida se esforçando para agradar a Deus. Não tem como viver para agradar as pessoas e agradar a Deus. Você precisa decidir. A escolha é sua. Se você escolher agradar as pessoas, deixando que elas o encaixem nos seus moldes, a sua vida nunca será o que Deus quer que você viva. E isso vai fazer com que você perca o propósito único de Deus para a sua vida. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que você precisa ter em mente quando você for tentado a agradar as pessoas. E a primeira delas é que quando você for tentado a agradar as pessoas, precisa se lembrar que nem mesmo Deus pode agradar todas as pessoas. Apenas um tolo, um ignorante, tentaria fazer o que Deus não pode fazer. Muitas pessoas neste mundo vão desaprovar você, não vão concordar com você, não vão se agradar com você. Você precisa aceitar essa verdade. Jesus nos lembra lá em Lucas capítulo 6, verso 26, e ele diz o seguinte: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Se todos estão falando bem de você, talvez seja uma má notícia. Significa que você não representa nada e é como se fosse um camaleão ou que muda de acordo com o local onde está, de acordo com as pessoas com quem convive. Meu irmão e minha irmã, no momento em que você se posicionar, alguém vai começar a tirar pedras em você. Quando você expuser a sua opinião sobre qualquer assunto, sempre haverá pessoas que vão se desagradar, que vão te reprovar nas suas opiniões. Portanto, essa primeira verdade é: nem mesmo Deus pode agradar a todos. Quando você for tentado agradar as pessoas, lembre-se que nem Deus conseguiu agradar a todos. Mas nós temos mais uma verdade. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Se você acredita que precisa ter a aprovação de outras pessoas para ser feliz, você nunca será feliz. Mesmo se você pudesse fazer todo mundo feliz, isso não afetaria o seu nível de felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz. Alguns de vocês talvez passaram a vida inteira tentando agradar uma pessoa desagradável. Você nunca vai conseguir isso. Eu sinto muito pela dor que essa pessoa te causou muitas vezes ao te desagradar, mas também eu acredito que é uma prisão que você se auto-infligiu. Se você ainda não recebeu a aprovação de alguma dessas pessoas,
eu quero dizer para você que você nunca receberá. Muitas vezes, talvez seja um pai, e você está querendo mostrar para o seu pai que ele está errado sobre as piores coisas que eles disseram sobre você. Mas eu quero dizer para você que talvez você nunca consiga agradar essas pessoas. Isaías capítulo 51, verso 12, nos lembra que uma vez que nós temos o amor e a aprovação de Deus, nós não precisamos da aprovação das outras pessoas. A Bíblia diz lá em Isaías 51, 12, eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Outras pessoas, meu querido, minha querida, vão seguir em frente com a sua vida se você não levar a sua vida, outras vão dirigir a sua vida. Deus nunca vai fazer isso. Sua aprovação é tudo o que você realmente precisa. A única coisa que você precisa é da aprovação de Deus. Portanto, quando você for tentado a agradar as pessoas, você precisa lembrar que você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Mas eu tenho mais uma verdade para você. Quando você for tentado a agradar as pessoas, lembre-se que o que parece importante agora não importa a longo prazo. Muitas vezes nos tornamos pessoas agradáveis porque estamos mais focados no aqui e agora do que na eternidade. A maior parte do que você considera realmente importante hoje não importará na próxima semana, ou no próximo ano, ou nos próximos anos, muito menos para a eternidade. E isso inclui a opinião das pessoas também. Eu tenho certeza que se você trazer à memória coisas do passado, você vai se lembrar que coisas que pareciam importantes para você num tempo atrás, hoje já não são importantes. Você precisa se lembrar, quando for tentado a agradar as pessoas, que o que parece importante agora não importa a longo prazo. O que o mundo pensa ser importante, na verdade, não tem importância. E o que é realmente importante na vida, o mundo trata como algo sem importância. Jesus disse lá em Lucas 16, verso 16, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que é importante manter o foco no que importa para a eternidade, não nas coisas efêmeras, passageiras desta vida que nós vivemos. Então, quando você for tentado, lembre-se que o que parece importante agora não importa a longo prazo. Mas eu tenho mais uma verdade, uma quarta verdade para você. Quando você for tentado a agradar as pessoas, a viver para a aprovação das pessoas, você precisa lembrar que você foi feito para agradar apenas uma pessoa. Você só precisa agradar a Deus. A opinião de ninguém sobre você, na verdade, importa. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isto quando ele escreve lá em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Agradar as pessoas, meu irmão e minha irmã, é na verdade uma forma de idolatria. O primeiro dos 10 mandamentos é muito claro sobre a perspectiva de Deus em adorar qualquer pessoa além dele. Ele diz assim: não terás outros deuses além de mim. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus se torna um Deus. Se a aprovação das pessoas em sua vida é mais importante do que a aprovação de Deus, você fez da outra pessoa o seu Deus. Você precisa sempre se lembrar, quando for tentado agradar as pessoas, que você foi criado, foi feito para agradar apenas uma pessoa, a Deus. Isso facilita a sua vida, isso descomplica a sua vida e é libertador. Mas tenho mais uma verdade para você. Toda vez que você for tentado a agradar as pessoas, você precisa se lembrar que um dia dará contas a Deus da sua vida.
Romanos 14, verso 12, talvez seja um versículo que seja o antídoto para você vencer o desejo de agradar as pessoas. O texto diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando você deixar essa verdade penetrar o seu coração, isso mudará quem você tenta impressionar. Um dia você dará contas de cada palavra que você falou ou está falando. Você pode escolher agora ser politicamente correto e socialmente aceitável, mas um dia você dará conta do que você está dizendo hoje ou fazendo hoje para agradar as pessoas. Eu, como pastor, já conversei com muitas pessoas pessoalmente, particularmente, mas também expus minhas opiniões em lugares públicos, onde muitas pessoas ouviram. Frequentemente as pessoas me fazem perguntas difíceis sobre questões ou temas polêmicos, e a minha natureza, e eu creio que a sua também, tende a não querer se comprometer e a fugir de dar uma resposta correta. Eu poderia ter escolhido esse caminho mais fácil. Eu poderia escolher ser politicamente correto e não incomodar ninguém. Mas nesses momentos em que eu sou desafiado a expor as minhas opiniões, eu me lembro de 3 coisas. A primeira delas é que eu me lembro do que Jesus fez por mim na cruz. Ele não me negou. E eu não vou negar. Não vou negar de expor as verdades que eu penso, os valores que eu tenho. Também quando sou tentado a ser politicamente correto, eu me lembro que um dia eu vou prestar contas a Deus de cada resposta, de cada palavra que eu falar. E também me lembro das palavras de Jesus que se encontram em Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quando eu me lembro dessas 3 verdades, isso me impede de dizer algo que agrada aos meus ouvintes, mas não agrada a Deus. O cristão, eu e você, o cristão não deve ser politicamente correto. Ele deve ser biblicamente correto. E eu termino com uma última verdade. Quando você for tentado a agradar as pessoas, você precisa se lembrar que Deus o moldou, o fez, o criou para ser você mesmo, mais ninguém. Deus não quer que você seja alguém que você não é, que Ele não te fez para ser. Quando você chegar ao céu a encontrar-se com Deus, Ele não vai te perguntar por que você não foi mais parecido com seu pai, ou por que você não foi mais parecido com um grande ministro da palavra. Ele não vai perguntar por que você não foi mais como seu irmão. Ao invés disso, Ele vai perguntar por que você não se tornou a pessoa que eu criei você para ser. Eu gosto muito da versão, a mensagem do versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Você deve sempre se lembrar que o plano de Deus para você é bom. A vontade de Deus para você e para mim é boa, perfeita e agradável. Deus não nos colocou nesse mundo, nesse planeta, para cumprir o plano de outra pessoa. E quando praticamos o plano de Deus nesta vida, estamos caminhando para a maturidade e para a autorrealização. Há apenas uma pessoa em todo o universo que você precisa agradar. É Deus. Você não tem que agradar a sua congregação, a sua igreja, você não precisa agradar os seus vizinhos, você não precisa agradar o seu patrão, o seu chefe, você não precisa agradar o seu pastor,
você não precisa agradar os seus amigos, você não precisa agradar a sua família, você não precisa agradar aos seus pais, muito menos agradar aos seus filhos ou à sua esposa ou esposo. Você precisa agradar apenas uma pessoa, a Deus, somente a Deus. Deixe essa verdade libertá-lo para ser a pessoa que Deus o criou para ser. Lembre-se dessas verdades e elas vão te libertar quando você for tentado a agradar as pessoas. Lembre-se que nem mesmo Deus pode agradar a todos. Lembre-se que você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Lembre-se que o que parece importante agora não importa a longo prazo. Lembre-se que você foi feito para agradar apenas uma pessoa, a Deus. Lembre-se que um dia você vai prestar contas da sua vida a Deus. E lembre-se que Deus te moldou para ser você, mais ninguém. Viva para agradar a Deus. É a Ele que nós devemos agradar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma linda e abençoada semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.